Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que maravilha poder gravar esse vídeo para vocês hoje. E hoje eu vou falar sobre os dois estados internos que nós podemos escolher, né, ter em nossa vida. Então, o primeiro deles é o estado interno de sofrimento. É aquele estado interno onde predomina o ego, né, o egoísmo, a gente pensa somente na gente, né, no nosso bem-estar, em querermos alcançar acima de tudo os nossos objetivos. Não importa se a gente vai passar por cima de alguém, não importa se a gente vai ferir alguém, não importa. O importante é estarmos bem. Então, eu vou dizer que esse é o estado interno que a maioria de nós, quando não tem um conhecimento pleno, vive. Porque é nesse estado que predomina a dor, que predomina o sofrimento, que predomina a culpa de termos escolhido decisões erradas na nossa vida, de estarmos tão pensando em problemas, em dificuldades, que às vezes não ponderamos bem, né, e tomamos decisões erradas. E decisões, elas têm sim consequências. E consequências na nossa vida, na nossa história. Tá bom? E quando a gente não tem um conhecimento, a gente não sabe que nós devemos honrar a nossa história, aceitar a nossa história, independente do que tenha acontecido, porque foi ela quem nos trouxe até aqui. Então, é nesse estado interno de sofrimento que predomina também as comparações. Quando nós nos comparamos com as pessoas, quando a gente olha para a grama do vizinho e vê que está mais verde do que a nossa. Mas por quê? Porque a gente está preocupado em olhar o Instagram, o Facebook, ou aparentemente a vida dele, daquela pessoa. Mas a gente não sabe o interior dela. A gente não sabe o que essas pessoas passam, né? A gente não vê a parte sombra delas. Porque todos nós, independente de quem seja, tem a sua parte sombra e tem a sua parte luz. Também é nesse estado que existe julgamento. A gente acaba julgando as pessoas. Já ouviu aquela expressão, julgar o livro pela capa? Muitas vezes a gente pensa algo, julga algo, mas quando a gente conhece de fato aquele algo, a gente muda nossas concepções. Isso acontece porque a gente está nesse estado de sofrimento. Porque, como eu falei, o ego predomina nele. Então é a minha visão sobre o mundo. É o que eu acho do mundo. Sem reflexão, sem análise, sem conhecer profundo. Ou tentar entender as pessoas. Quando estamos nesse estado, nós estamos sempre buscando mais. Nós traçamos um objetivo, vamos lá, conseguimos esse objetivo, passamos pouco tempo, cansamos daquilo e queremos mais. E assim vai. E mesmo conseguindo os nossos objetivos, a gente se sente triste, a gente sente que está faltando algo interno. Porque coisas externas não preenchem vazios internos. Nós precisamos nos conhecer para nos curar. Essa é a expressão mais certa. Nós precisamos entender como nós somos, o que precisamos para ser feliz. E não está no externo, não está na compra, não está na comida, não está no outro. Porque muitas vezes nós transferimos a responsabilidade de nos amarmos para as outras pessoas. Nós, quando conhecemos alguém, seja amigo, seja cônjuge, seja alguém, nós transferimos o nosso amor para aquelas pessoas. E o que acontece? As pessoas são duais, elas erram, e acabamos nos decepcionando com essas pessoas, porque a gente não esperava que ela errasse. Mas só que todos erram, todos nós erramos, cometemos erros, cometemos decisões equivocadas. Sim, isso é natural, é do ser humano. Mas quando nós buscamos nos amarmos, fazer o caminho inverso, em vez de transferir o nosso amor para outra pessoa, nós nos amarmos primeiro, a ponto que esse amor transborde dentro de nós e a gente ame outras pessoas. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa cristã, uma pessoa que acredita nos ensinamentos de Cristo. E sobre isso, sobre o amor, Cristo nos ensinava que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nem mais, nem menos. Muitas vezes, como eu falei, a gente acaba amando aquela pessoa e esquecendo da gente mesmo. Isso não é certo. Isso é estar no sofrimento. E aí a gente vai seguindo nossa vida.
com nossos altos e baixos. A gente está bem, a gente está mal. A gente consegue dinheiro, a gente perde dinheiro. A gente consegue emprego, perde emprego. A gente consegue as coisas e perde as coisas. Porque a gente está em desequilíbrio com a nossa essência. E como é que eu faço para resolver tudo isso? É simples. Existe um outro estado interno dentro de nós, que é o estado interno de graça. Nesse estado interno de graça, nós vivemos plenos, vivemos felizes, porque nós nos conhecemos. Nós estamos livres dos julgamentos. É nesse estado onde nós estamos alinhados, nossa mente e nosso coração. É aí que oportunidades correm até nós. Nós não corremos atrás das oportunidades. As oportunidades correm até nós. Porque a gente está alinhado, a gente está pleno, a gente está sendo guiado pela voz do Espírito Santo. Isso é uma maravilha, é uma bênção na nossa vida. Eu não sei se você já ouviu a expressão de que quando você está bem, quando você está alinhado com você mesmo, em vez de você correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre atrás de você. Só para você saber, o dinheiro é uma energia. O dinheiro é uma consequência do seu estado interior. E existe até uma analogia, né, relacionada ao dinheiro correr atrás da gente, que é um caçador de borboleta, que em vez de ele ir até o campo para caçar borboletas, ele planta um jardim com as flores que a borboleta mais gosta e elas vêm até ele. E ele vai lá e caça. Então essa é a analogia para quando nós estamos vivendo esse estado de graça. As oportunidades correm até nós, o dinheiro corre até nós, porque nós estamos bem. E nós estando bem interiormente, tudo no nosso exterior vai estar bem. Porque nós estamos vivendo sempre olhando o antídoto em vez de veneno. Nós estamos contando a nossa história para nós mesmos pelo lado de aprendizado. Nós nos tornamos mais resilientes, que é quando algo chega para nos abalar, porque chega sim, algo para nos abalar, sempre. Isso é natural, é normal. É normal um dia a gente estar bem, o outro dia a gente estar mal. É normal um dia a gente acertar, um dia a gente errar. Isso independente. Ah, então quando eu estiver no estado de graça, as coisas vão ser normais? Vai acontecer dificuldade, vai sim acontecer. Só que a diferença é a resiliência. A resiliência é o tempo que você leva até que uma coisa venha te atingir e você está pleno novamente. Porque você tem um conhecimento. Aconteceu algo que te abalou, que tu acordou naquele dia que você está mal, que você olha para o espelho e tudo está ruim. Então, logo você fecha os olhos, logo você inspira, logo você reflete, você diz para você mesmo o quanto você é um vencedor. E você logo volta para aquele estado de graça. E aquelas coisas negativas, ruins, elas se afastam. Elas não permanecem. Elas chegam porque é natural, mas elas se afastam. E um conselho que eu dou para vocês, e uma dica também, é praticar sempre o over delivery. Ou seja, fazer sempre mais. Ah, não vou fazer não, porque essa pessoa não está merecendo, ou não faz por mim, ou não me paga por isso. Muitas vezes eu já ouvi expressões como essa. Quando a gente estava lá no trabalho, e disse, não vou fazer mais não, porque eu não sou pago para isso. É muito importante você fazer isso. Sabe por quê? Porque em tempos de crise, em tempos de dificuldade, as empresas, quando estão demitindo pessoas, elas primeiro demitem essas pessoas que não praticam o over delivery, que são pessoas limitadas. As pessoas que fazem mais, que praticam o over delivery, mesmo sem ter ninguém olhando, elas sempre são notadas, porque ela tem uma expressão diferente. E elas são valorizadas. E se não for nesse emprego, tudo bem. No próximo emprego ela é. Ou se não for nesse relacionamento, no próximo ela é. Tudo acontece porque tem que acontecer. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem um propósito divino. Isso é certíssimo. Tá bom, e como é que eu faço para viver nesse estado de graça? É bem simples. Primeiro você precisa aumentar a sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é simplesmente ir para a igreja. É o seu relacionamento interno com Deus, com a gratidão. Seja grato pelas coisas. Reflita até agora quais as bênçãos que o Senhor te deu. E se você começar a contar, vão ser inúmeras. E seja grato por cada uma delas.
E mesmo que você não tiver nenhuma, você ainda tem a vida. Mas eu tenho certeza que você tem, porque todos nós temos. Então, o primeiro passo é esse, é elevar a sua espiritualidade, é estar próximo com Deus, é conversar com Ele sempre, é estar sempre com Ele na mente, nos pensamentos. E para tomar qualquer decisão, pergunte a Ele primeiro. Ele é nosso Pai, Ele sabe de tudo e vai nos guiar para as melhores escolhas. Uma outra forma de nós nos aproximarmos desse estado de graça é meditar. Meditar é muito simples. É quando nós fechamos o olho e refletimos sobre a nossa vida, não com julgamento, não com culpa, mas com gratidão por todo o aprendizado que nós tivemos até aqui. E também quando nós simplesmente fechamos os olhos, sem pensar em nada, e prestamos atenção somente na respiração e no nosso corpo, o que acontece com ele. Ou também quando a gente projeta a nossa vida, quando a gente fecha o olho e imagina como é que vai estar nossa vida daqui a 2 anos, 5 anos. Não com ansiedade para chegar lá, mas vivendo como se já estivesse lá, como se já estivesse acontecido aquilo, sentindo na nossa mente, no nosso coração. Isso é fundamental para que as químicas do nosso cérebro elas mudem, para que criem novas trilhas neurais. Em outros vídeos vou falar mais sobre o nosso cérebro, que é grandioso. Mas nós temos uma tendência de tornar tudo um padrão. A nossa mente tem uma tendência de tornar tudo padrão. E quando nós pensamos positivos, quando nós fazemos essas visualizações, isso cria uma nova trilha neural. Uma coisa muito importante você saber é que 1 minuto do relógio não é o mesmo 1 minuto do relógio quando nós estamos com os olhos fechados, meditando, prestando atenção na nossa respiração, projetando a nossa vida. 1 minuto, ele é infinito, porque nossa mente é infinita. Quando eu estou com o olho aberto, 1 minuto do relógio é o mesmo minuto do tempo, mas com os olhos fechados não. Faça essa experiência. Feche os olhos, procure no YouTube alguma meditação guiada. Simplesmente feche os olhos e escute o que a pessoa vai falando e vai imaginando aquilo que ela está falando. E você vai ver que experiência você vai viver. Uma outra coisa fundamental na nossa vida é fortalecer ou fazer novas amizades. As amizades, os relacionamentos são fundamentais para a nossa felicidade. Nós não podemos ser felizes sozinhos, sem ninguém no mundo. Nós precisamos das pessoas. Somos seres sociáveis. Sempre foi assim. E essa é uma crença positiva, onde você vai estar em contato com as pessoas que pensam igual a você. Pessoas que desejam a sua vitória. Também não é para estar próximo de qualquer pessoa. As pessoas negativas, pessoas que só botam você para trás, pessoas que, quando você fala dos seus planos, te chamam de louco, de que você não tem raciocínio, juízo, tanto faz como chamam na sociedade. Procure pessoas boas, positivas, com a mesma mentalidade que você. Estudos mostram que também somos a média das pessoas com quem nos relacionamos. E algo também importante, esteja engajado. Esteja engajado com algum projeto. Esteja engajado com o seu propósito. Se você não sabe o seu propósito, em outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre propósito. Propósito de vida, propósito de trabalho. Porque é totalmente diferente quando a gente está engajado com o nosso propósito. A gente faz por amor, a gente faz por dedicação, com satisfação. Não simplesmente por causa do dinheiro ou porque a gente precisa, mas esteja engajado com alguma coisa, como um projeto, como eu falei, com um trabalho, com algo para ajudar as pessoas. Esteja engajado com a união da sua família, com qualquer coisa que seja. Esteja engajado com algo, algo que te dê prazer. Busque novos conhecimentos, esteja engajado com isso. Eu falaria mais umas 2 horas aqui somente sobre o estado de graça, sobre esse estado maravilhoso ou como viver esse estado maravilhoso. Isso é somente o início, mas que dá para você já ter algum resultado. E tudo isso que eu falei é semelhante a uma semente que você planta dentro do seu coração. E você precisa regar, cuidar, para que ela desabroche
e ela começa a crescer, e você vai tendo dedicação com ela, paciência com ela, até que crie raiz e se fortaleça. E aí você vai estar vivendo num estado de graça maravilhoso. E sobre esses dois estados interiores tem até uma história de um monge, de um mestre e de um discípulo, onde o monge, né, ensina para o seu discípulo que existem dentro do ser humano dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E ele explica algumas coisas. E o seu discípulo pergunta para ele: mestre, qual dos lobos ganham? O lobo bom ou o lobo mau dentro da gente? E o mestre responde para o seu discípulo: depende do qual lobo você alimentar. Aquele que você alimentar é o que ganha. Lembre-se que toda habilidade ela é treinável. Então, viver em um estado de graça é uma habilidade. E esse é o vídeo de hoje. E se ele fez algum sentido para você, dê um like. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de vídeo e vivam feliz, internamente e externamente. Que essa pessoa possa viver em um estado de graça e experimentar essa plenitude que todos nós podemos ter. Um grande abraço e até a próxima.